evidência objetiva, né? É evidência objetiva, são os dados que apoiam a existência de uma certa verdade. Então, você fez a inspeção? Sim. Cadê o relatório de inspeção? Você calibrou o instrumento? Sim. Cadê o certificado de calibração? Esse certificado de calibração usou que padrões? Cadê o certificado dos padrões? Né? O seu pessoal está treinado? Sim. Cadê o registro do treinamento? Você executou a auditoria? Cadê o relatório da auditoria? O produto foi devolvido? Cadê o registro de devolução? Então, essas são as grandes evidências na pirâmide documental, são os registros, mas eu posso ter outro tipo de evidência. Eu posso ter evidências obtidas por observação, por medição, ensaio ou outros meios. Eu posso observar e perceber que um determinado processo pode gerar um risco. Então, eu estou, por exemplo, num hotel. Estou avaliando as condições de segurança. Muitos hotéis hoje, as janelas já não abrem. Quando abrem, abrem com uma certa distância que não permite que você pule. Então, é uma observação. Eu pular daqui, tá? Então ela já não está seguindo os requisitos de segurança. Tem outros hotéis que as janelas são trancadas. Você fica numa gaiola. Né? Alguns, né? Eu já entendi. Quer dizer, eu até posso conseguir pular dali. Outros, né, com um diâmetro maior, podem não passar. Mas, de qualquer forma, podem ficar entalados. Mas existe um risco ali, potencial. Obrigado, viu, Adriano? Obrigado pela observação. Então, eu posso também fazer medições. Né? Eu estou, durante uma auditoria, executando uma avaliação de uma evidência e alguém diz para mim, olha, essa peça foi aprovada com o diâmetro de 30 milímetros, mais ou menos 2 milímetros. Eu, auditor, posso virar para você e falar assim, por favor, meça essa peça para mim que eu quero comprovar as medidas que estão no teu relatório de inspeção. Ah, mas você mediu o diâmetro aonde? Ah, eu medi o diâmetro em 3 posições. Perfeito. Então, eu vou seguir o seu caminho, o seu relatório vai me dar lá um eixo com uma dimensão, uma segunda dimensão e uma terceira dimensão. E eu vou pedir para você me informar qual é o diâmetro 1, qual é o diâmetro 2 e qual é o diâmetro 3. Perfeito? Isso aí eu faço, então, uma medição e verifico. Aqui eu posso verificar várias coisas, né? Primeiro, se as dimensões estão dentro das tolerâncias. Então, eu tenho o diâmetro 1, que é 20 mais ou menos 1. O diâmetro 2, que vai ser 35 mais ou menos 2. O diâmetro 3, que vai ser 12 mais ou menos 0,5. Estou avaliando e estou buscando evidências. Mas eu posso perguntar também, mas você mediu isso aqui com o quê? Medi com um paquímetro. Perfeito. E o seu paquímetro está calibrado? Está dentro do prazo de validade? Então, isso é o que a gente chama de medição. Por outro lado, eu posso fazer ensaios também. Na área farmacêutica, na área química, eu estou lá recebendo um certo produto que eu quero verificar a sua acidez, o seu pH. Então, eu posso pedir para que aquele produto, estou fazendo um creme na área de cosméticos, eu quero verificar o pH. Então, eu peço para alguém do laboratório pegar um pHmetro devidamente ajustado e calibrado e medir o pH. Só que isso é uma pegadinha. Porque normalmente quando você pede isso para o pessoal, ele vai lá, pega o pHmetro e mede o produto. Mas ele não escreveu isso no procedimento dele, né, doutor? Ele diz o seguinte, olha, quando eu pego o pHmetro, antes de usar a primeira vez do dia, eu tenho que passar ele numa solução de 4, de 7 e de 10, ver se ele está me dando a resposta correta, dentro da temperatura de 22 graus, e aí fazer a minha medição. Então ele não pode sair pegando o pHmetro e colocando dentro do produto, porque ele já não cumpriu uma regra. Então, muitas vezes, alguns auditores mais... Digamos assim, eu sempre digo que não existe pegadinha na auditoria. Né? Se você pede para alguém avaliar, né, o pH de uma certa substância, e a pessoa normalmente está nervosa, o auditado está nervoso, está tenso, ele já vai cometer um erro. Então, você, como um auditor mais experiente, diz o seguinte, olha, como é que é o seu processo de medição de pH? Eu faço... Está aqui escrito que você faz uma avaliação com esse material de referência, no 4, 7 e 10, ou só 7, e depois você mede? Então, siga aí essa rotina e mede para mim o produto. Porque se você pedir de enxofre, ele vai pegar o pH, vai medir o produto e vai fazer tudo errado. Aí que eu chamo uma pegadinha. Você não vai, esse não é o objetivo da auditoria.
A auditoria, o grande mote, o aspecto mais importante de uma auditoria é que você não audita pessoas, você audita processos. Acabou a auditoria, você tem que acabar uma auditoria leve, tranquilo. Por quê? Você não pode acabar a auditoria tenso, nervoso, brigando com todo mundo. Isso não é auditoria, isso é uma guerra, né? A auditoria é um processo, uma sistemática onde você avalia o processo. Se esse processo falhou, você vai identificar uma não conformidade. Ao identificar essa não conformidade, você vai abrir uma ação corretiva. E nessa ação corretiva, você vai ver o efeito indesejável foi uma não conformidade. Mas isso foi causado pela mão de obra, pela máquina, pela matéria-prima, pelo processo, pelas condições ambientais, pelas condições de gerenciamento, o cara estava sob pressão. E no treinamento, a pessoa tinha, se for mão de obra, a pessoa tinha o treinamento adequado? No método, ela tinha o método escrito e os instrumentos adequados? Ah, mas a pessoa tinha, além do treinamento, ela tinha nas competências habilidade para isso, né? Aí eu tenho uma inspeção visual, você tem muita inspeção visual na tua empresa, e o cara usa um óculos com 6 graus e está fazendo inspeção sem óculos. Quer dizer, né? Ou tem uma inspeção auditiva, os aparelhos auditivos, e o cara tem 60% de perda de audição no ouvido direito, né? Então, muitas vezes eu levo em consideração também as habilidades que fazem parte das competências, não só o treinamento. Foi um problema da máquina? Mas o que pode ter sido na máquina? Ela não foi ajustada antes do processo, ou ela não passou por uma manutenção, ou ela não passou por uma limpeza. Então, uma ação corretiva é uma coisa complexa. Porque para um efeito indesejável aqui na ponta, na verdade, você sempre diz quais são as causas potenciais, que podem ser causas primárias, secundárias e terciárias. Então, mão de obra, treinamento. Aí depois do treinamento, o cara tinha competência, tinha habilidade. Ah, mas eu fiz o treinamento. Mas espera um instantinho, o cara precisa ter 2º grau para entender o treinamento. Ele tinha só 1º grau. Você fez o treinamento, mas ele não vai saber fazer para você. Então, ele não tinha a competência devida. Então, muitas vezes, quando a gente vê, né, no caso de uma ação corretiva, ou a gente vê um desastre e o pessoal pede lá 30 dias para fazer uma apuração, né? Quando é um desastre aéreo, então, 30, 60, 90 dias, você fala assim, não conformidade, o que foi? O avião da TAM caiu e matou 200. Perfeito. Efeito indesejável, matou 200, explodiu um prédio e tudo mais. Normalmente, o que o mundo faz? A culpa é de quem? Ou de quem morreu, que é o piloto, tá certo? E resolve a parada. Mas não é assim que o sistema de gestão da qualidade acontece. Se você for ver a história daquele avião, que eu estava num voo de 2 horas antes dele, no mesmo dia, no mesmo aeroporto, só que eu passei 2 horas antes no aeroporto e meu celular acabou a bateria. E ninguém conseguia falar comigo. Você imagina o desespero total. E o troço pegando fogo. O avião tinha parado em Curitiba. A equipe de manutenção do avião falou o seguinte, olha, o flap, ou o inversor, ou o conversor qualquer da vida, não está funcionando. Aí o engenheiro de manutenção falou assim, para o avião. Para o avião, quebra a malha. Aí o diretor de quebra-malha significa, vai atrasar todos os voos. Aí o diretor de operações diz, não, orienta o piloto, que na hora que ele descer, em lugar dele empurrar, ele vai puxar, o que é o reverso. Então, esse piloto experiente fez 50 mil voos, toda vez que ele descia, ele empurrava. Perfeito? Aquele dia, o cara falou assim, quando você descer, você puxa em lugar de empurrar. Para ajudar, eu tinha Congonhas, quase 0 de visibilidade, chuva intensa, pista molhada, vento lateral de 30 nós. Grau de adrenalina do piloto, máximo. Tensão, máxima. Na hora que o avião ia descer, ele empurrou ou puxou? 50 mil vezes que ele empurrava. Tanto que o avião acelerou, saiu da pista e ainda pegou o prédio. Por quê? Ele acelerou o troço em lugar de frear. Ah, então é a culpa do piloto? Olha só. Método de trabalho, máquina, não é isso? Treinamento, decisão gerencial. Né? Isso foi uma decisão gerencial. O cara decidiu e colocou todo mundo em risco máximo. Então, quando a gente faz uma auditoria, a auditoria é só a ponta do iceberg. Porque depois eu tenho que trabalhar as ações corretivas. Não é? Ah, o nosso é um cantor famoso aqui da região. Comprou um carro de $500 mil. Certo? Alguém foi lá e projetou o carro.
sei se era uma Land Rover, alguma coisa assim. Aí o cara simplesmente, sem falar com ninguém, foi lá e colocou uma rodinha bonitinha. Só que os caras projetaram aquele carro para andar 200 km por hora, o carro pesa quase 2 toneladas, tá certo? Em freagem, só que o carro foi testado intensamente para aquela roda. Aí o cara põe uma roda de titânio bonitinha, que brilha e tudo mais, passou num buraquinho, a roda virou farinha. O carro capotou, morre todo mundo. Por quê? Onde falhou o processo? Ah, o cara morreu, tudo bem. Mas, se ele tivesse seguido as regras, teria acontecido isso? Não. Mas, muitas vezes a gente não segue as regras, e aí é onde a auditoria pega isso de forma preventiva, e não corretiva. Né? Então, o objetivo da auditoria é ser preventivo, antecipar o problema. Perfeito, gente? E as evidências consistem em quê, então? Nos registros, nos relatórios, nas declarações, nas coisas que as pessoas me responderam. Eu faço assim, faço assado, né? E a partir daí, eu tenho todos os meus critérios de auditoria.